Nós começamos falando aqui das técnicas de conservação e esterilização de medicamentos. A gente vai tratar de alguns métodos de conservação de medicamentos dentro do ambiente farmacêutico, bem como a informação sobre higiene, desinfecção de ambiente de saúde. Há também uma relação de termos vinculados ao tema que nós vamos apresentar agora e você vai acompanhar comigo. Eu sou Vinícius Lécio, meu Instagram é Vinícius Lécio Oficial e nós vamos falar sobre o auxiliar de farmácia. A gente já começa nos cuidados básicos com os medicamentos. Para que o farmacêutico tenha um bom controle de qualidade sobre os medicamentos que ele recebe e que ele comercializa, são essenciais algumas ações ao longo do processo de fabricação, transporte, estocagem, exposição dos medicamentos. E aí eu separei alguns pontos aqui. A escolha de matérias-primas de qualidade, a esterilização das embalagens, o controle microbiológico, o transporte adequado da indústria até o local onde o fármaco ou medicamentos serão comercializados. A exposição desses fármacos ou medicamentos e cosméticos nas farmácias e drogarias, o controle da temperatura a que forem submetidos durante todo o trajeto e no local de comercialização, já no ambiente farmacêutico para evitar que os medicamentos se deteriorem e percam a qualidade, é importante protegê-los da umidade, a exposição ao sol e da água. Imagina um estoque de papel, estou falando de papel, uma papelaria, ela não tem que proteger o estoque dela devido à chuva, tempo, sol, vento, é a mesma coisa, gente. Todo produto tem a sua série de legislações e questões que precisam ser seguidos criteriosamente para ser armazenados. E nos medicamentos, tá aqui, ó, por exemplo, umidade. Mantenha o local da farmácia ventilado. Feche bem os frascos de medicamentos. Quanto mais quente o local, mais úmido é o ar. Talvez você não saiba disso. Quanto mais quente é o local, mais úmido é o ar. Se está esquentando, a água está evaporando, tanto que você transpira, ok? Exposição ao sol. A luz forte pode deteriorar os medicamentos. Resguarde-os da ação direta do sol e de altas temperaturas, ou seja, não posso permitir que aconteça da luz do sol bater diretamente na embalagem ou no propriamente dito no medicamento. Conserve os medicamentos em suas embalagens originais, sempre que possível. Álcool, acetona, éter e benzina. Guarde-os em áreas bem ventiladas e próximas à saída. Recomenda-se desencostar medicamentos das paredes, teto, janelas, evitar contato direto com o chão e manter próximos a banheiros ou junto a áreas com muitas infiltrações. Armazene materiais em locais distantes de caixas de força. Verifique os extintores de incêndio quanto ao prazo de validade e deixe o acesso aos mesmos desobstruídos. Armazene materiais em locais distantes de caixa de força. Aqui nós estamos falando de energia, tá? Como reconhecer medicamentos deteriorados? Pode-se reconhecer os medicamentos que estão deteriorados observando as seguintes características. Odor. Alguns medicamentos, quando expostos ao calor e umidade, apresentam um odor diferente do habitual. Exemplo, o AAS pode apresentar um cheiro de vinagre. Cor. Alguns medicamentos mudam de cor ou ficam manchados. Exemplo, a vitamina C. Fragmentação. Está aqui na tela. Quando os comprimidos estão úmidos, aderem um ao outro, eles grudam ou quebram com facilidade. Outro ponto, ressecamento.
Alguns medicamentos ficam ressecados, assemelhando-se à terra seca. Exemplo, antiácidos como hidróxido de alumínio. Umedecimento. Reconhecemos que um medicamento está umedecido porque sua forma e consistência se alteram. Exemplo, não se deve usar sais de reidratação oral quando apresentarem coloração escura, estiver pegajoso ou não se dissolver. Isso pode significar que não foi fechado hermeticamente, tendo sido alterado pela luz, umidade ou calor. Outro ponto, transparência. Nos medicamentos injetáveis, se observarmos presenças de partículas, turvação ou alteração na coloração do líquido, não devemos utilizá-los. Devemos aprender a reconhecer o aspecto e o odor normal dos medicamentos. Assim, poderemos detectar mudanças que indiquem que o medicamento está deteriorado. As características a seguir indicam que os medicamentos não devem ser consumidos. Vamos lá. Eu tenho aqui a forma farmacêutica, cápsulas, comprimidos, pós para reconstituição em soluções e suspensões, cremes e pomadas, soluções, xaropes, elixires, suspensão e supositórios. Agora nós vamos comentar sobre as características. Características que indicam que os medicamentos não devem ser consumidos. Eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para eu aumentar aqui para ficar mais visível para você aqui na tela. Vamos por partes? Ótimo. Tá bom assim? Vamos lá. Cápsulas e comprimidos. Amolecimento ou endurecimento, melada. Presença de farelos na embalagem. Aparecimento de manchas na superfície. Formação de pasta, formação de placas na parede do vidro ou do empedramento, água saindo do creme, mudança de consistência, amolece ou endurece, presença de bolhas ou de bolor de fungos, partículas no fundo do vidro, presença de bolhas ou de bolor. O pó fica empedrado no fundo e não se mistura mesmo com agitação. No caso de supositórios, supositório derretido, produto com muitas rachaduras. Validade dos medicamentos. A data de vencimento é a data até a qual o laboratório fabricante garante que o medicamento preserva sua eficácia e qualidade inicial, quando devidamente armazenado e manuseado, logicamente, né, gente? Todos os medicamentos devem trazer sua embalagem às datas de fabricação e de vencimento escritas de modo legível. O serviço de farmácia deve ter controle sistemático das validades dos medicamentos que estão armazenados. Sempre se certifique que a quantidade do medicamento que o paciente leva seja consumida dentro do prazo de validade do mesmo. Atenção! Deve-se impedir que os medicamentos vençam nas prateleiras. Quando um determinado medicamento não tem saída, deve-se remanejá-lo para outra unidade, caso um prazo mínimo de 3 meses antes do seu vencimento. Você vê que só nesse princípio aqui são várias tarefas, atribuições e características que o auxiliar de farmácia deve observar e ter.